Vamos destacar agora duas misturas especiais, tá ok? A primeira mistura é a mistura chamada de eutética ou eutético. Então, o que seria uma mistura eutética? Se você observar este gráfico, tá? Ele não é um gráfico de uma mistura comum, porque se você lembrar, eu falei ainda há pouco para você, o gráfico de uma mistura, ele tem a fusão e a ebulição variáveis, não é isso? Não apresentam temperatura constante nem na fusão, nem na ebulição. Já neste gráfico, a fusão ela está constante, olha só. Ponto de fusão, apenas um valor aqui, ó. Então, esse valor aqui ele é constante na fusão. Já a ebulição continua variável. É isso? Continua subindo aqui, olha, a ebulição. Então, esse gráfico apresenta apenas um patamar, uma temperatura constante, que é a temperatura de fusão. Então, eu não posso confundir isso com substância pura, porque, lembrando, a substância pura tem tanto a fusão como a ebulição constantes. Os dois são constantes para ser uma substância pura. Este gráfico ele tem somente a fusão constante, a ebulição não. Então, trata-se ainda de uma mistura, mas não é uma mistura comum, iguais às outras. Ela tem uma característica especial, que é a fusão é constante. Lembrando que uma temperatura, que uma mistura, né, qualquer, em geral, tanto a fusão como a ebulição, elas não são constantes, elas são variáveis, não é isso? Eu acabei de falar para você. Já neste gráfico, ela tem a fusão constante. Então, trata-se de uma mistura especial, denominada de mistura eutética. Então, o que seria uma mistura eutética? Aquela onde a fusão ela acontece de maneira constante, em uma única temperatura. Ok? Posso citar como exemplo o ferro de solda, esse ferro usado, né, em geral na eletrônica, para soldar componentes eletrônicos. Esse ferro de solda ele é composto de 63% de estânio, que é um metal sólido, e 37% de chumbo. Então, nota, uma mistura de dois elementos. Okay? Mas esta mistura de estânio com chumbo, nessa proporção de 63% e 37% de chumbo, ela derrete, ou seja, ela sofre fusão numa mesma temperatura. Ele derrete junto, como se fosse apenas uma substância, tá ok? Não existe uma variação aqui. O ponto de fusão ele é constante dessa mistura de sólido, ok? Então é importante você ficar atento a esta mistura eutética. Somente a fusão é constante, certo? A outra mistura especial é a mistura azeotrópica ou azeotrópico. Esta mistura azeotrópica é justamente, tá, é a mistura onde a ebulição ela é constante, a fusão não. Se você lembrar, eutética, a fusão é constante, a ebulição não é. Já na mistura azeotrópica, é a ebulição que fica constante, ou seja, a fusão ela apresenta uma temperatura variável, né? Isso acontece com as misturas em geral. O ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é variável, então a fusão continua sendo variável, mas a ebulição do material ela acontece de maneira constante, em uma única temperatura. Apesar de ser uma mistura, a ebulição ela é constante. Então, essa mistura é uma mistura especial chamada de mistura azeotrópica ou azeotrópico. Posso citar como exemplo o álcool vendido em farmácia, o álcool 96GL, né? Que na realidade esse 96GL significa 96% de álcool e 4% de água. Detalhe importante é que este álcool é uma mistura azeotrópica. Os outros álcools que têm uma quantidade diferente de álcool e de água não são misturas azeotrópicas. Este aqui é, né? 96% de álcool e 4% de água. Esta mistura, nesta proporção, forma uma mistura azeotrópica. A ebulição desse material acontece numa única temperatura, certo? Então, esse é um exemplo de mistura azeotrópica. Então, não esquecer, isso é muito importante. Mistura azeotrópica, a ebulição ela é constante.